Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa tarde, uma excelente tarde a todos nós. Sejam todos bem-vindos na nossa live de terça-feira, de tratamentos espirituais à distância. Eu hoje vou falar um pouquinho mais baixo, porque a garganta está bem desgastada, excesso de uso. Mas sem problema, vai dar para vocês entenderem normalmente, tá bom? Bom, hoje é dia 4 de maio, né? Estamos iniciando aí mais uma vez a nossa live. Eu tenho um aviso muito importante para dar, mas como as pessoas ainda estão entrando, agora que são 3 horas, as pessoas às vezes entram 3:01, 3:02, 3:05, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para entrar. A gente vai fazer a prece e após a prece, a gente vai dar início às nossas atividades. E aí no meio eu dou o recado, porque aí lá no meio já todo mundo entrou, tá? Já todo mundo sintonizou com o canal, já todo mundo sintonizou com a equipe, certo? Vamos lá então? Vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar para que a espiritualidade possa nos auxiliar naquilo que é necessário para nós. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, que a sua infinita paz, que o seu infinito amor alcance todos nós, tão necessitados do teu amparo, do teu carinho e, sobretudo, do seu amor. Reconhecemos, mestre e amigo, que somos espíritos ainda distantes daquilo que seria o ideal de quem vive segundo os padrões do teu evangelho. Embora a nossa grande vontade, o nosso imenso desejo de avançarmos, muitas vezes ainda ficamos retidos nas experiências fracassadas, nas culpas, nos medos, e por que não dizer também, muitas vezes, amarrados à ociosidade. Enfim, deixamos a desejar. E é por esta razão que necessitamos da tua misericórdia, da tua compreensão, do seu infinito amor a todos nós, ainda na condição de crianças espirituais. Particularmente neste momento, amigo Jesus, te pedimos que permita, sob a tutela de Dr. Bezerra, a quem sempre lembramos com muito carinho, o chamado médico dos pobres, sob a tutela dos dirigentes desta casa, José de Moraes, Dr. Klaus, e sob o amparo de todos os membros da equipe, Dona Benedita Pimentel, José Lázaro, Pai Jacó, Nordestino, e tantos outros. Te pedimos
que o atendimento solicitado por todas as pessoas que estão acompanhando o tratamento sejam atendidos. Que esta equipe espiritual extraordinária, nas suas atividades, consiga amenizar todas as dores. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Desde que nós tivemos o início da chamada pandemia, tivemos aqui na nossa casa, Caminho de Damasco, digamos assim, 3 perdas. Já há algum tempo atrás, o nosso querido colaborador, que não era efetivamente um trabalhador, um médium das atividades de todo dia, mas era um grande colaborador da nossa instituição, Dr. Antônio. Mais recentemente, tivemos a perda do nosso querido Carlos Ananias, que era trabalhador da nossa casa, estava já há alguns meses um tanto que afastado por problemas de saúde, que também acabou desencarnando por conta da ação do vírus. E agora, mais recentemente, na última semana, há 2 semanas, um pouquinho mais, a gente teve a perda do nosso querido Fernando Ragnoli, trabalhador efetivo desta casa, há anos, nos auxiliando, particularmente nas atividades relacionadas à comida, fazendo os churrascos para as crianças do CCI, colaborando no trabalho da cozinha do nosso evento em Pamed, ao qual o vírus também acabou levando. E diante disto, o que é que nós poderíamos dizer? Em primeiro lugar, reconhecer aqui o valor dessas pessoas, enquanto aqui estiveram, contribuindo cada um do seu jeito, cada um da sua forma, no atendimento às pessoas que passam pela nossa casa Caminho de Damasco. Não são poucas. Para nós termos uma ideia, nas atividades presenciais do Dr. Klaus, nos atendimentos de terça-feira, considerando aí que ele atende em média 300 pessoas, 4 terças-feiras ao mês, Dr. Klaus atende uma média de 1.200 pessoas durante o mês, considerando aí uma média de 300 só no trabalho de terça-feira. Trabalho este presencial que está suspenso. E as outras demais atividades, o trabalho social do domingo, o próprio trabalho de assistência às crianças e aos adolescentes. Então é uma casa que tem muitas atividades e nós precisamos de muitos colaboradores. E essas pessoas sempre colaboraram muito com as nossas atividades, como tantos outros que estão colaborando. Mas o que é que nós podemos dizer além disso, além de prestar essa homenagem, essa lembrança a esses queridos irmãos que partiram? O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, em primeiro lugar, o quanto a espiritualidade é misericordiosa conosco, porque, ao que nos consta, esses 3 irmãos que nós citamos, os 3,
receberam o atendimento quase que imediato da espiritualidade e foram conduzidos a um hospital do mundo espiritual. Particularmente, o nosso irmão Fernando Ragnoli, ao qual em desdobramento tivemos a oportunidade de auxiliar, embora não fosse eu que estivesse conduzindo esse socorro, e sim outro irmão desdobrado, juntamente com o Dr. Klaus e outros benfeitores espirituais, que na mesma noite da sua desencarnação já foi amparado e conduzido a um hospital do mundo espiritual. Então a gente ressalta nesses momentos esse amparo imediato. A gente ressalta que em meio à tristeza da suposta perda, também existem as alegrias, porque se nós que ficamos nos entristecemos pela partida, pela saudade que vai gerar, existe o outro lado, existe algo diferente acontecendo. Então, considerando que essas 3 pessoas que eu citei, que eu aqui fiz a lembrança da desencarnação, eu fico imaginando que eles já devem ter se reencontrado com amigos que desencarnaram primeiro e devem ter ficado felizes com isto. Eles devem ter se reencontrado com entes queridos que haviam partido antes, avô, avó, que já devem ter ido visitá-los onde estão, e isso deve ter gerado uma alegria muito grande. Eles também já devem ter encontrado e conhecido pessoalmente, vamos assim dizer, Dr. Klaus, Dona Benedita. Eu fico imaginando, por exemplo, que Dona Aparecida Galo, que foi uma grande trabalhadora desta casa, que já desencarnou há alguns anos, que também já tenha ido visitá-los. Então, além do amparo imediato da espiritualidade, essas pessoas dessa história triste da partida cedo, da saudade que deixam, tem um outro lado, devem estar felizes por este reencontro. E uma terceira observação que eu faço nesse aspecto é que um dos grandes problemas é que a nossa visão a respeito da desencarnação, a nossa percepção, ainda é uma percepção muito distorcida. Basta observarmos que normalmente a gente diz assim: olha, fulano pegou Covid, mas graças a Deus não morreu. Olha, fulano ficou entubado, mas graças a Deus sobreviveu. Olha, fulano passou mal, mas graças a Deus ficou vivo. E quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer de forma equivocada 2 coisas. Primeiro, que a morte é uma coisa horrível, e não é. Em segundo lugar, parece que a gente está querendo dizer o seguinte, que se fulano viveu, não morreu, foi graças a Deus. E quem morreu então, não foi graças a Deus. E essa é uma percepção distorcida, equivocada, porque a gente se esquece, ou a gente tem dificuldade em admitir, que a morte também faz parte do processo da vida. Que cada pessoa que cumpriu com a sua etapa, que viveu o seu período aqui na Terra e que desencarna, ela também desencarnou graças a Deus. Ela também partiu e não deixou de ser amparada pela misericórdia. As pessoas nos solicitam prece, muitas pessoas mandam no chat, É um chat que a gente não lê em público de terça-feira, porque senão quebra a rotina do trabalho, mas as pessoas fazem os seus pedidos no chat ou via e-mail, que seja, e muitas delas com parentes internados por conta da Covid. E claro que a espiritualidade vai ajudar a todos, mas nem todos vão sobreviver.
E não vão sobreviver não é porque faltou ajuda, não é porque faltou Deus, é porque são pessoas que estavam vivendo uma experiência a qual a desencarnação fazia parte do processo. Ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, fazia parte do processo. Então, baseado nesses 3 pontos, lembrando aqui os nossos trabalhadores, só que isso serve para todos nós, eu gostaria de ressaltar isso. O amparo imediato da espiritualidade. Eu gostaria de ressaltar, como ressaltei, o reencontro que acontece do lado de lá, com aqueles que agora habitam o outro lado, e essa questão de que a morte precisa ser percebida de uma outra forma. Precisamos tirar esse aspecto fúnebre, negativo, trágico da morte. Agnaldo, então quer dizer que se você morrer está tudo bem? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é que a gente tem que querer morrer, é que se acontecer, a gente tem que tentar lidar com isso, tanto quem foi como quem ficou, de uma forma tranquila, de uma forma minimamente serena. É isso que estamos querendo dizer, tá bom? Bem, como todo mundo já deve ter sintonizado agora, deixa eu dar um recado. É um recado muito importante que a gente vai estar repetindo nas próximas lives, porque diz respeito ao próprio tratamento. Eu já havia feito o pedido ao Dr. Klaus e ele nos autorizou a mudarmos a nossa live de terça-feira. A partir do dia 16 de maio, essa nossa live que você está acostumado a assistir, esse nosso tratamento, 3 horas da tarde, ele vai passar para o domingo, às 7h30 da noite. Por quê, Aguinaldo? Entre os motivos, um deles, e talvez seja o principal, é que quando a gente começou a live de terça-feira, quase todo mundo estava em casa, né? Um lockdown severo, ninguém trabalhando. Então muita gente podia assistir e se beneficiar. E a gente tem percebido agora que muitas pessoas, embora elas possam assistir depois, né? A pessoa pode assistir depois, os benfeitores vão fazer o tratamento, se ela se conectar ali com a equipe, vai acontecer, mas as pessoas, elas gostam de assistir, principalmente o tratamento ao vivo, hora que está acontecendo. E na terça-feira, 3 horas da tarde, muita gente já voltou ao trabalho e não estão podendo acompanhar. Então, a gente resolveu colocar no domingo às 7h30 da noite, facilitando também com isso os médiuns da nossa casa poderem estar nos dando aí o respaldo. Nós temos uma equipe de terça, que é uma equipe pequena, justamente pelo dia e pelo horário, e se a gente agora faz no domingo, a gente tem aí um número maior de pessoas. Então nós estamos tendo hoje na terça, vamos ter ainda na próxima terça, e aí no dia 16, que é num domingo, nesse dia, nós iniciaremos a nossa live, no domingo, num novo dia, às 7h30 da noite, tá bem? Então, avisem aí quem você sabe que acompanha a live, avise as pessoas para, a partir do dia 16, estarem sintonizando. Bom, no último tratamento, nós respondemos algumas perguntas, na terça-feira passada, a respeito da desencarnação, a respeito da morte, a respeito da Covid, assim por diante. Quem assistiu a live, quem fez o tratamento, pôde observar isso. E como ainda haviam dúvidas, não houve tempo para respondermos todas as perguntas, nós vamos hoje, no nosso tratamento, enquanto vocês relaxam,
enquanto vocês sintonizam, enquanto vocês colocam a água, enquanto vocês acompanham, nós vamos explicar, nós vamos responder mais algumas perguntas a respeito deste tema, deste assunto, tá bem? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos lá. Já fizemos a prece, já fizemos a lembrança dos nossos irmãos que desencarnaram, e essa lembrança, essa singela homenagem, nos permitiu fazermos outras reflexões, e agora então vamos responder as perguntas. Primeira pergunta de hoje: se a pessoa, de qualquer forma, se a pessoa que está entubada com Covid, sem poder respirar na UTI, se ela vai responder, se ela vai morrer de qualquer forma, por que às vezes a pessoa fica internada 1 mês, 40 dias, 20 dias, para depois desencarnar? Por que elas já não partem logo, se o destino de algumas dessas é a desencarnação? Bom, é assim. A gente sabe que na nossa vida existe uma engrenagem perfeita, não é? Que nada é obra do acaso. A perfeição, ela está presente nas leis de Deus. Então, essas engrenagens, que às vezes parecem injustas, elas propiciam ao espírito que vive a experiência aquela situação na forma de uma experiência necessária para aquele espírito em questão. Pode ser um débito de encarnação passada? Pode, provavelmente. Provavelmente esse espírito, esta pessoa que antes de morrer fica lá 1 mês entubada, ela tinha a necessidade de viver aquela experiência. Salvo exceções, porque também tem isso, em que a pessoa em questão, apegada à matéria, com medo da vida espiritual, porque não tem conhecimento, mantém-se apegada ao corpo, porque isso também pode atrapalhar. Às vezes os benfeitores até teriam condições de fazer o desligamento um pouco antes, mas aquilo se prolonga um pouco pelo apego desta pessoa à matéria, ao corpo. Às vezes não é um apego no sentido de apego às coisas do mundo, mas um apego no sentido de ter medo do que vem depois. Será que a vida existe mesmo depois da morte? Será que eu vou para um lugar bom? Para onde é que eu vou? Ou é melhor ficar aqui? Então eu vou lutar para não morrer de jeito nenhum, né? E claro que tem aí também o instinto de conservação, né? Que nos faz querer viver. Então, salvo aí esse detalhe, de uma forma geral, genericamente falando, são espíritos que necessitam viver aquela experiência para se prepararem melhor, para adentrar a vida espiritual, esse tipo de coisa. Eu já vi um caso, me recordo aqui, de uma senhora com Alzheimer, uma mãe de uma amiga nossa, da cidade de São Paulo, e esta senhora, ela já está com Alzheimer há muitos anos, e assim, é muito sofrido, né? É muito sofrido para a família, é muito sofrido para o próprio espírito que está lidando com essa doença, com o Alzheimer, e aplicando o passe algumas vezes nessa senhora, eu questionei os espíritos. Por que ela ainda estava no corpo? Porque assim, ela estava muito adoecida, muito doente, ficava quase o tempo todo na cama. Assim, era uma encarnação que a gente olha e diz assim, gente, mas por que essa pessoa ainda está viva, né? Não que a gente quisesse que ela morresse, não é isso. Mas assim, um sofrimento terrível, cuidados ali, a família inteira preocupada, e etc. Quem tem pessoas de mais idade em casa, ainda mais com Alzheimer, sabe do que eu estou falando. E os espíritos disseram assim, olha,
a nossa irmã, ela envelheceu com algumas virtudes que ela conquistou, foi uma boa mãe, foi uma boa esposa, foi uma razoável cristã, mas não conseguiu se desfazer, não conseguiu eliminar de si mesma quase nada o orgulho. Ela é um espírito ainda muito orgulhoso, ela é ainda um espírito muito arrogante, ela inclusive ainda é um espírito muito vaidoso, muito vaidoso. O envelhecimento, o adoecimento, todas as dificuldades não fez com que o espírito desenvolvesse a humildade. Ela se mantinha ali. E aí o benfeitor me disse assim, se ela desencarnar agora, ela vai ter muitos problemas do lado de cá. Ela não vai conseguir se afastar do corpo. É possível que ela tenha que estagiar por um período numa região de dor do mundo espiritual, né? Aquela região que nós conhecemos como umbral. Então, para o bem dela, ainda que ela esteja sofrendo bastante, preferível que ela fique um pouco mais no corpo, para ir trabalhando essas questões, amparada pela família, recebendo amor, e não desencarne agora. Olha que coisa fantástica, né? Olha que coisa interessante, olha como a espiritualidade, ela está atenta a todos os detalhes. Então eu acho que esse exemplo, ele acaba respondendo de forma mais clara a pergunta que nos foi feita, certo? Vamos lá, a segunda questão. A pessoa que morre, ela já logo tem acesso à sua reencarnação passada? Não, as coisas não são bem assim. Às vezes, a gente tem uma visão de mundo espiritual, uma visão assim muito católica, né? Ou quando não, a gente tem uma visão do mundo espiritual até mesmo ingênua. A gente acredita que as coisas vão acontecendo e não é bem assim. Vamos aqui considerar que uma pessoa que deixa o corpo físico, ela terá aí muitas dificuldades estas que nós mencionamos na última terça-feira, nós explicamos. Aquela questão do desapego, da readaptação ao mundo espiritual, aí ela vai ter que lidar com as suas culpas, às vezes com o seu remorso, com os seus medos. Então, não há como, nessa fase, nesse primeiro momento, né, nos primeiros meses, às vezes até nos primeiros anos no mundo espiritual, que essa pessoa vá recordar de reencarnação passada, vá lidar com reencarnação passada. Por quê? Porque não é o caso, né? Porque não é o caso. Então a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que ter essa compreensão. Existem espíritos, por exemplo, que estão desencarnados há anos e ainda não tiveram acesso nenhum às suas reencarnações passadas, ok? Tá? Então essa pergunta é um pouco mais fácil de responder, um pouco mais simples, né? A gente tem aí essa visão ingênua de mundo espiritual. As coisas não são tão simples assim, né? Porque, por exemplo, a gente nunca se questiona, ou quase nunca se pergunta, né? Bom, se existe vida do lado de lá, deve ser uma vida parecida com a vida que a gente tem aqui. Se é uma vida parecida com o que a gente tem aqui, a gente vai ter que morar em algum lugar. Vai ter que ter uma casa. Vai ter que ter uma casa. Então, onde é que a gente vai morar? Vai morar numa casa própria? Vai morar numa casa alugada? Né? Vai morar num conjunto? Né? Num espaço onde ficam várias pessoas? Num albergue? Olha que coisa interessante. Se o espírito desencarna e ele não tem uma evolução tão grande, ele vai precisar se alimentar? Vai. O espírito vai precisar se alimentar. Se ele não for ainda um espírito evoluído, tá? Mas ele precisa se alimentar. Então ele vai se alimentar do quê? Ele vai comer o quê? Ele vai comer comida, como a gente conhece aqui?
É uma refeição mais sutil? Como é que é essa comida? As pessoas que partiram antes dele, os entes queridos, ele vai se reencontrar com todos? Ele vai conviver com esses entes queridos? E aqui eu faço uma lembrança que está no nosso lar. Quando André Luiz teve alta do hospital, ele não tinha para onde ir. Olha só, André Luiz, e isso que eu vou dizer todo mundo sabe, né? Isso é velho já, né? Isso é conhecido. Mas me permitam lembrar. Quando André Luiz saiu do hospital, ele teve alta, ele tinha bastante parente desencarnado. Mas a maioria dos entes queridos estava numa situação muito difícil. Inclusive, alguns estavam sofrendo no umbral. E a sua mãe, que era exceção, que não estava sofrendo no umbral, estava numa dimensão espiritual muito superior, a qual ele não poderia ter acesso. Não é? Então, assim, olha só, então é complicado. Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou comer? Com quem que eu vou ficar? Né? O que vai pesar? Aí eu vou, com certeza, por exemplo, eu vou ter que fazer em algum momento uma avaliação. O que deu certo nessa encarnação, o que não deu certo, o que estava programado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então são todas questões que serão levantadas e que o espírito terá que dar conta, o espírito terá que ver. Então, assim, não é desse jeito, eu morro, aí eu vou ver as reencarnações passadas, vou saber quem eu fui, mais devagar, né? Mais devagar. Mais uma pergunta aqui. Dizem que, olha só que pergunta interessante, né? Parece uma bobagem, mas como é interessante isso. Dizem que no plano espiritual existem uniões, entre aspas, casamentos. Mas eu posso morrer e esperar minha esposa desencarnar para ficar com ela lá do outro lado? Ó, legal. Nós podemos dizer que os espíritos habitam cidades, repetindo o exemplo do nosso lar. Quando André Luiz escreveu o nosso lar, embora todas as explicações que os espíritos já tinham feito a Allan Kardec, André Luiz, falando da cidade nosso lar, ele nos deu uma dimensão mais ampla, ensinando-nos que existe uma vida social no plano espiritual. Tem cinema, tem esporte, tem diversão, tem trabalho. Os espíritos trabalham, né? Por exemplo, tem um capítulo do nosso lar que André Luiz fala das indústrias no nosso lar. Indústria, por exemplo, de roupa, confecção de roupa. Porque outro detalhe, espírito não anda pelado. Espírito usa roupa. Quem é médium vidente que vê espírito, vê de roupa. E se vê o espírito de roupa, essa roupa teve que vir de algum lugar. Ah, mas o espírito pode, com a força do pensamento, materializar a roupa? Pode, alguns podem. É igual a volitação. O espírito volita, né? O espírito se desloca, ele voa, nem todos. E aqueles que não conseguem volitar, existem o quê? Existem veículos, carros, ônibus, né? Veículos, por exemplo, que André Luiz deu o nome de aeróbus, né? O aeróbus, quem é que não sabe, não conhece essa palavra no meio espírita, aeróbus, né? Mais tarde, outros espíritos, inclusive o Dr. Inácio Ferreira, iria falar do aerocar, que seria um veículo menor, que cabe menos pessoas, mas que serve também para transportar. Então, se existe uma vida social, a pergunta é se pode esperar a esposa. Pois, olhe, é difícil eu responder essas perguntas, porque assim, a grosso modo pode. A grosso modo pode. Mas a questão é, primeiro, se a sua esposa vai para a mesma dimensão que você está.
Segundo problema, se o amor de vocês é verdadeiro, né? Porque às vezes a gente pensa que é amor e a gente descobre no decorrer da própria vida que de amor mesmo não tem nada, né? São conveniências. Então isso seria um outro problema. Mas assim, se você eliminar esses detalhes que são importantes, e se você quiser, tiver condição para isso, claro, você pode esperar sim a sua esposa ou seu marido desencarnar para ficar com ele lá do outro lado. Isso é possível, tá bom? Mais uma pergunta, deixa eu ver, tem mais duas para a gente passar aqui para a leitura do Evangelho. Como morrer bem? Como morrer bem? Essa pergunta parece esquisita, né? Porque quando a pessoa pergunta assim, como eu faço para morrer bem? Eu vou pensar, bom, então tem gente que morre mal? Tem. Tem a boa morte e a morte má, entre aspas, né? Vamos explicar. A desencarnação, a vida espiritual, é um desdobramento da própria vida física. Como seria morrer bem? A ideia de imortalidade já ajudaria bastante, porque a pessoa que tem essa concepção, que realmente vive segundo essa concepção, ela sabe que nós estamos aqui só de passagem. Ela sabe, ela tem convicção disso. E quando a pessoa tem essa convicção, essa ideia da imortalidade, ela vive a vida material, mas ela não é tão apegada à vida material, a dinheiro, a beleza do corpo físico. Ela é aquela pessoa que, claro, precisa ganhar o seu dinheiro, mas não está preocupada em ficar acumulando bens materiais, que ela sabe que aquilo tudo vai ficar ali. Ela ama as pessoas, mas sabe que as pessoas não estarão com ela para sempre. Então, assim, para morrer bem, seria muito bom você ter uma ideia de imortalidade. Seria bom você ser desapegado da matéria. E seria ótimo você tentar ter, né, uma vida verdadeiramente cristã. Eu acho que esse conjunto de coisas, de comportamentos, de posicionamentos, de crenças, pode ajudar muito o espírito quando ele estiver do lado de lá na vida espiritual, tá bom? E aqui a última pergunta, né? A última pergunta tem um pouco a ver com uma questão que nós já explicamos agora há pouco. O que adianta orar para uma pessoa não morrer se ela está entubada? Olha, a pergunta ainda é sobre a Covid, tá? Tá falando aqui da pessoa entubada. O que adianta orar para a pessoa não morrer se já está programado que ela vai morrer? Então ela vai morrer mesmo. O que adianta orar? Sabe o que é? É que o nosso apego, o nosso amor à pessoa, eu vou dizer assim, às vezes até mesmo o nosso egoísmo faz com que a gente ore apenas nessa direção. Se você vai orar para uma pessoa que está doente, você vai orar para quê? Para ela se curar, né? Para ela ficar boa, para ela não morrer. Só que a nossa prece, embora tenhamos o direito de pensar assim, a nossa prece deveria ser assim, para acontecer o que é o melhor para aquele espírito, tá? A nossa prece deveria ser no sentido de que aquela pessoa viva a experiência que seja útil para ela na sua evolução. Entenderam? E a gente, é claro, tem uma dificuldade em fazer isso. Então a gente ora. A gente ora para os benfeitores proteger, a gente ora para os espíritos cuidarem, a gente ora para acontecer o melhor para a pessoa e, se possível, que essa pessoa fique no corpo físico, né? Que ela não desencarne. Mas nem sempre isso pode acontecer, tá bom? Bom,
Eu espero que essas explicações elas tenham sido úteis, né? Elas tenham inspirado todos vocês a refletirem mais demoradamente a respeito do significado da própria vida, tá bom? Espero sinceramente que isso tenha acontecido. Nós vamos aqui para a leitura do Evangelho, do capítulo 25, buscai e achareis. O item 9 e o item 10, não vos canseis pelo ouro, não vos canseis pelo ouro, tá bom? Nós vamos ler e depois teremos aí uma breve explicação e a participação do Dr. Klaus. Se possível, né? A participação do Dr. Klaus, se possível. Ele sempre gosta de ressaltar isto. O trabalho ele é feito pela espiritualidade. A gente está aqui fazendo uma conexão, a gente está aqui ajudando. E a depender do trabalho, como é que está do lado de lá, nem sempre ele está presente, nem sempre ele pode vir. Vamos à leitura. Não vos canseis pelo ouro. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Pois quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos e permanecei ali, até que deixeis o lugar. E entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair desta casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que esta cidade. Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15. E aí temos um comentário, no item 11. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os enviou para anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam em conformidade com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas os viajantes eram então raros. Entre os povos modernos, o crescimento do tráfego criou novos costumes. Só se encontram costumes de tempos antigos em regiões retiradas, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus voltasse hoje, não mais poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido literal, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Era dessa forma que Jesus ensinava seus discípulos a confiarem na providência. Depois, como nada tinham, não podiam tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos alojar, ou seja, sobre quem é suficientemente humano para albergar o viajante que não tem com que pagar. E estes são dignos de ouvir as vossas palavras. É através de sua caridade que os reconhecereis. Muito bem. A mensagem, meus filhos, não vos canseis pelo ouro. É como se fosse a síntese
daquilo que foi explicado até o presente momento. Qualquer bem material, obrigatoriamente, permanecerá no mundo físico quando houver a partida. Nós, que já estamos aqui deste outro lado, que conseguimos de uma forma tão real compreender o sentido dessas palavras, às vezes ficamos muito preocupados com vocês encarnados que andam distraídos das coisas espirituais e exageradamente apegado às coisas de ordem material. Eu já sei que o que eu vou dizer já foi dito por outros espíritos, mas vale lembrar. A Covid, sob o ponto de vista do consumo, colocou todos no mesmo patamar. A mulher que tinha um par de sapatos para sair não pôde usá-lo, porque não pôde sair. Igual a dama da sociedade, que tinha 80 pares de sapato, mas também não pôde usá-los, porque também não pôde sair. A pessoa com poucos recursos materiais, financeiros, não pôde viajar até a cidade vizinha para visitar os parentes, até uma cidade maior, se for uma cidade do interior, para ir num shopping. Do mesmo jeito que alguém com muito dinheiro não pôde ir para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo, já que ambas estavam em isolamento. Para aqueles que souberam fazer uma leitura inteligente da pandemia, mais do que nunca, entenderam que não vale a pena nos cansarmos pelo ouro, pela propriedade, pela conta bancária, pelo poder, pela importância de um sobrenome, mesmo porque aquelas pessoas que estão vitimadas hoje pela Covid, com pequenas diferenças, pequenas. O indivíduo mais pobre, ele recebe o mesmo tratamento. O procedimento é basicamente o mesmo desta pessoa pobre, que é atendida pelo SUS, e da pessoa rica, que tem o melhor plano de saúde possível. Esta mais rica pode até ter alguns recursos a mais, que não serão suficientes para salvar a vida. Quando nós vivemos algumas semanas, o momento mais crítico da pandemia,
na falta de medicação para intubação, na falta de leitos para UTI, morreram na fila de espera, pobres e ricos, homens, mulheres. Não vos canseis pelo ouro. Façamos essa meditação. Sim, é verdade. Nós aqui no mundo espiritual temos muitos afazeres. E um deles é ajudar a quem precisa. Aos irmãos do caminho de Damasco, que desencarnaram, todos já receberam a nossa visita e foram devidamente amparados. E eu não quero dizer com isso que eles não tenham as suas lutas, as suas dificuldades, os problemas naturais de cada um. Mas foram amparados. Não vos canseis pelo ouro. Se for para vocês se cansarem, cansem-se de trabalhar no bem. Cansem bastante o corpo de fazer a caridade. Cansem bastante a mente de usar a inteligência para o bem, para a melhoria da sociedade. Cansem as vossas pernas a ponto de fazer bexiga nos pés, de tanto caminharem entre as favelas, levando alívio a quem está sofrendo. Esse é o cansaço que vale a pena. Esse é o cansaço bom, porque é cansar por coisas boas. Fiquemos em paz. Vamos agora passar a palavra a Dr. Klaus. Um abraço da amiga, da irmã Benedita Pimentel. Muito bom, hein? Importantes reflexões. Importantíssimas reflexões. Do que foi possível eu ouvir, quanta coisa boa para pensarmos, quanto material de estudo, quanta contribuição das esferas superiores no tentame de ajudar-nos em nossa própria evolução. Para você que está no tratamento, se ainda não está sentindo, aguce a sua percepção para sentir fisicamente a presença dos amigos espirituais cuidando de você. Se você conhece um pouco sobre espiritualidade, você pode ajudar a você mesmo. Mentalize, pense, luz. E que esta luz se acenda nos seus chakras, nos seus centros de força. Perceba a sua aura ampliando-se
mais iluminada, expandindo-se no ambiente que você está. Porque o ambiente que você está também é beneficiado pelo tratamento espiritual. No quarto, na sala, se você estiver no ambiente de trabalho, a limpeza é feita em todo o ambiente. Claro, se esforce também no que diz respeito à sua própria saúde. Vença os seus limites, vença as suas fragilidades. No mundo em que vemos tantas pessoas fazendo investimento na bolsa, em ações, investimento em alguns lugares do mundo na poupança, eu recomendo, faça um investimento na sua vida espiritual, invista na sua saúde emocional, faça um investimento em você, para que enquanto você estiver no corpo, tenha uma vida que vale a pena ser vivida. É o nosso desejo e a nossa vontade. Precisa ser a sua também. Eu desejo a todos muita paz, as águas já foram fluidificadas, os tratamentos quase todos já terminados. E para encerrar, mesmo quando saímos de cena, terminar este momento de tratamento, se você puder, fique mais uns 5 minutos quietinho onde você está. Conclua com uma prece bem sincera de Pai Nosso, por exemplo, para que você mesmo reforce o tratamento que foi feito em você. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.